Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Bíblia, meus irmãos. Hoje a segunda carta de João, tá? Essa carta de João, essa segunda carta, ela foi escrita na mesma época da primeira, né? Entretanto, tinha algumas preocupações a mais, né? Nesses dois primeiros séculos da igreja, né, o evangelho era levado de um lado para o outro, né? Por evangelistas sendo pregados, né? Os mestres que iam e voltavam eram pessoas itinerantes, né? E os crentes na época acolhiam esses missionários, né? Dava casa, dava suprimentos, né? Era uma vida difícil, né? E dava alimentos para quando partissem, né? E iriam para outro local pregar, né? E, entretanto, havia um problema. Tinha muitos pregadores gnósticos, né? Que é aquele que o conhecimento salva. A gente sabe que não é. Ele diz que a carne é inteiramente má e o espírito é inteiramente bom, entendeu? E aí, a gente tem que levar em conta que os gnósticos também dependiam dessa prática, assim como os evangelistas de um lado para o outro, né? Então, João, ele escreveu essa carta para chamar os crentes ao discernimento, né? No apoio aos mestres itinerantes, né? Porque senão, de outra forma, alguém poderia vir e contribuir para a propagação das heresias que eram pregadas, né? Que não havia uma coisa escrita. E agora João estava escrevendo justamente era uma forma de vencer esse problema também, né? E é um registro, né? E na segunda carta, João vai abre a carta falando com Pedro, que também abria assim a sua carta, as suas cartas. O presbítero, João aqui se identifica como presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos que amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade, permanece para sempre em nós, estará conosco para sempre. E aqui a gente vai começar a observar algumas coisas nessa pequena carta. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ao encontrar algum de seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Eu agora lhes peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. E aqui, meu irmão, ele vai escrever no final: os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Interessante a gente observar que João está velho. E essas cartas talvez tenham sido escritas na igreja de Éfeso, tá? E aqui existem algumas hipóteses, quando ele fala que a senhora é dele, como se estivesse falando da igreja. Mas não tem relação aqui quando a gente vem cá, quando a gente observa essa forma figurada aqui, aqui é uma mulher cristã não conhecida na província da Ásia, tá? Então está falando de uma mulher aqui a qual João conhecia, mas não era conhecido por todos na província da Ásia, tá? Alguns falam que podia estar se referindo à congregação local, mas quando ele fala aqui, se refere aqui, ao encontrar alguns de seus filhos, muito me alegrei. Porque João não poderia estar escrevendo para uma congregação aqui, ao encontrar seus filhos, muito me alegrei. Porque escreveria para que congregação? Né? Ou escreveria para... Como e por que para uma congregação? Para uma comunidade de fé? Nem para a igreja. Aqui está escrevendo para uma mulher aqui. E é interessante que João sempre frisa que o mandamento novo, mas o mandamento que recebeu de Jesus, amar os outros como a si mesmo, nos amemos uns aos outros e também amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a pregação, o evangelho, ele
o Evangelho, a conclusão de Jesus na cruz, ele é um ato de amor, de misericórdia, de satisfação da justiça de Deus, porque só Jesus poderia satisfazer a justiça de Deus, porque Jesus nos justifica do pecado, mas não justifica o pecado. É interessante a gente observar, tá? E é aquilo que fala, você ama Deus, ama, mas você ama o seu próximo? Você não pode amar a Deus se você não ama o seu próximo, né? Isso aqui é algo que é inerente da condição de salvo, da condição cristã, né? A gente tem que ser diferente. É por isso que ele está falando aqui, lá em cima ele fala assim, mas todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, estará sempre conosco para sempre. Permanece a verdade aqui está falando do Cristo Jesus. Não existe nenhuma verdade, muito diferente do gnosticismo, né? Não existe nenhuma verdade fora de Cristo Jesus a respeito do Evangelho. Só existe o Evangelho. O Evangelho não é clichê. Hoje fala, porque o Evangelho é clichê. O Evangelho se resume. O Evangelho se resume. Graça, paz, reconciliação com Deus. Confronto com você. E o confronto gera mudança que vai gerar consolo, mas o Evangelho não está ali para te gerar conforto. O Evangelho está ali para te confrontar, né? Não para te gerar conforto, é para te confrontar. Então, é preciso entender que a gente precisa ter madureza na fé, amadurecer a fé, através do ensinamento de Cristo Jesus está aqui. Aí eles pregam, porque nós vamos ter aí os propósitos de Deus na sua vida. Todas as promessas de Jesus Cristo convergem para uma única coisa, salvação. Arrependimento, salvação pelo sacrifício de Jesus, a graça e a fé. Converge para isso. Aí prometem lá, as suas promessas vão se cumprir, você vai... Gente, quem prometeu coisa nessa terra aqui foi o diabo. Mais nada. Então, aí a gente vê um monte de evangelho, esse clichê aí, que não é evangelho, mais parece, pegam um pedaço da Bíblia para começar, mas sai do texto. É o tempo todo clichê, é o tempo todo de autoajuda, meu irmão e minha irmã. A gente precisa entender isso, que o Espírito Santo fala nos nossos corações, mas preciso conhecer também, tá? Entender que os propósitos de Deus na sua vida, as promessas são a salvação, meu irmão e minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos trazendo entendimento da palavra. Glória a Deus.